Olá, queridas, sejam bem-vindas e hoje nós vamos falar sobre um tema do feminino. Uma pergunta que eu recebi: ser feminina é ser recatada? Bem, primeiro vamos entender o que é ser recatada. Isso é um termo tão pessoal, né? Assim como tantos outros que aparecem na nossa vida, cada um entende de uma forma, né? Então talvez essa pergunta esteja querendo me dizer sobre recatada no sentido de ser uma menina, uma pessoa, né? Uma menina, uma mulher um pouco mais calma, de repente que fale mais baixo, seja mais contida, não consiga falar de uma forma mais direta, não consiga se colocar. Eu entendi esse termo recatado assim, e é assim que eu vou trabalhar ele. Não tem nada a ver, né? Eu acho que existe aí uma onda na internet falando sobre o quanto usar unha nude, saia comprida, passar batom vermelho, o quanto isso ativa o seu feminino. E tá tudo certo, se você quer fazer isso, beleza, tá tudo bem. Mas não é isso que vai te levar para esse lugar do feminino. O feminino, ele é um lugar muito de dentro. Ele é um lugar muito, muito profundo. E a gente perde lá na nossa infância. Como eu já falei aqui de outros vídeos, de outras formas aqui, mas voltando ao tema, o início do nosso feminino, o resgate do nosso feminino vem da nossa percepção de pai e mãe, vem do que vivemos, vem de como a nossa menina, a nossa criança entendeu essa mãe e esse pai. Então, a partir daí, a gente vai moldando, né, e desequilibrando a nossa balança de feminino e masculino. Então, não tem como algo externo resgatar algo interno. Eu acredito e penso que sim, quanto mais você mergulha no seu feminino profundo de autoconhecimento, quanto mais você vai fazendo as pazes com a sua história, quanto mais você vai entendendo o papel que a sua mãe teve na sua vida, que a sua avó teve na vida da sua mãe, quem o seu pai representou nesse sistema familiar, quanto mais você vai entendendo toda essa dinâmica familiar, mais você vai conseguindo fazer as pazes com o seu feminino, mais você vai parando de ter medo de ser feminina, porque a gente tem um medo de ser feminina, porque a gente escutou muitas coisas sobre ser mulher, né? A gente escutou o quanto ser mulher é fraca, o quanto a mulher é menos que o homem, o quanto menina se comporta assim, você não pode ser assim, você tem que ser uma menina boazinha, você tem que... várias coisas, vários padrões, que cada família tinha uma forma de criar seus filhos e tá tudo bem com isso. Aqui não é um lugar de julgamento de pai e mãe, nunca, porque somos adultas, então vamos trabalhar a nossa parte nessa história toda. A nossa história foi como tinha que ser, é a nossa força, e a gente precisa entender tudo o que aconteceu até aqui pra gente poder ter liberdade adulta de fazer escolhas mais conscientes, senão a gente só fica repetindo o padrão. Então esse lugar, ele é um lugar onde ele precisa muito ser trabalhado internamente. É um lugar onde você precisa muito se conectar com esse, voltando ao medo, né? Com esse medo de receber, com esse medo de se sentir mais aberta para o outro, sem se sentir inferior. Porque existe uma diferença muito grande, né? A mulher não tem que ser inferior ao homem. Isso não existe. São dois adultos que se escolhem e cada um entra com os seus 50% na relação da sua forma, né? Isso não é uma matemática 50-50, mas cada um dá os seus 50% numa relação. E idem, a gente começa a fazer o nosso 50% com o outro, mas a gente começa a fazer o nosso com a gente também. Então a gente precisa resgatar esse lugar e não ter medo dele. Porque é muito mais fácil a gente estar no masculino, que é o controle, e fazer pelo outro. Porque a gente tem uma sensação de segurança. Porque no fundo, o que a gente menos quer? Todos nós, né? Todos os seres humanos, mas aqui eu tô falando para mulheres. A gente não quer sofrer. Todo ser humano evita o sofrimento. E aí, o que a gente começa a dar conta e entender, a gente precisa fazer para dar conta disso tudo que aconteceu com a percepção da nossa criança, a gente começa a criar essas couraças. E aí a gente começa a entender assim, não, se eu for assim, alguém vai fazer isso comigo. Então, por exemplo, se eu tive um pai agressivo, eu de repente vou me identificar com esse pai e vou virar uma mulher mais agressiva no sentido de falar mais alto, de não ter paciência, de querer se comportar como um homem no sentido, sabe, dessa potência, de deixa que eu faço e fala alto e se coloca num lugar que é totalmente exaustivo, porque é uma proteção. Essa mulher, ela tá, sem ela saber, obviamente, é uma dinâmica inconsciente, ela tá se protegendo, porque ela entendeu na história dela que isso é seguro, que ter o controle, que falar mais alto, disputar, isso é o controle. Então ela falou, legal, eu quero ser isso. E de repente aquela mãe, né, que não tinha
voz, que era submissa, falou, não, isso eu não quero, eu nego. Ou então, essa criança, por isso que isso é muito pessoal, gente, não tem, eu recebo muito aqui assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assado, como é que anda o meu feminino, como é que é? Gente, não tem uma fórmula de bolo, se tivesse estaria ótimo, mas não tem. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada criança viveu a sua história de uma forma. Não é à toa que a gente tem vários irmãos que vivem a mesma história, o mesmo pai e mãe, e cada um entende a sua história de um jeito. Isso assim, eu vejo isso na prática todos os dias no meu trabalho. Então, às vezes essa filha não precisa ter essa mãe submissa, às vezes foi uma mãe extremamente guerreira. Foi aquela mãe que criou a filha sozinha, mãe solteira, solo, né? Ou morreu, ou teve que outra família, ou enfim, não participou daquela dinâmica familiar, e aquela mãe teve que dar conta daquela criança sozinha. E não era fácil. Eram outros tempos e aquela mulher precisou sim ser guerreira. E aí aquela menina começou a olhar pra isso e a mãe vai endurecendo, vai ficando grossa, vai ficando brava, vai dando esporro, falando coisas que não são muito legais pra aquela menina que tá se desenvolvendo. E aí ela olha pra aquilo e ela fala, eu não quero isso pra mim. Não quero ser assim igual essa mulher. Só que aí o que ela faz? Ela vai pro controle. Ela faz diferente, mas no controle. Então, de repente, se aquela mãe gritava, ela pode não gritar. Mas ela desenvolve uma outra forma de controlar, de ser autoritária, de manipular, de estar sempre atenta, de estar sempre fazendo. Porque foi como aquela criança entendeu. Então, enquanto a gente não mergulha nesse lugar, enquanto a gente não reflete, enquanto a gente não olha pra isso tudo com muita sinceridade, sem medo, porque é um lugar de medo sim. E aí entra o feminino de você se entregar, porque a gente precisa olhar para nossa história e se entregar nesse processo de autoconhecimento. Se a gente tiver medo de olhar para isso, a gente nunca vai conseguir se curar. A gente nunca vai conseguir chegar nesse lugar desse feminino equilibrado. E aí, voltando à pergunta inicial, né, do ser recatada, não, você não precisa se comportar X, Y, Z. Você precisa entrar em paz com você mesmo. Você precisa se conectar com essa força psíquica que você tem dentro de você. Você precisa se recolher, você precisa se cuidar, você precisa se permitir. O feminino é pra dentro. O feminino é você com você mesma, você com seus sentimentos, você com o seu corpo. Isso é o feminino. Isso é nossa responsabilidade resgatar. Nenhum companheiro vai dar isso pra gente. Nenhuma amiga vai dar isso pra gente. Ninguém fora vai dar o que a gente não tem dentro. Então é nossa responsabilidade olhar pra dentro, se recolher e mergulhar nesse interno nosso. E aí a gente precisa sim se permitir descansar. A gente precisa sim aprender a dizer não. A gente precisa sim fazer coisas que nos fazem bem mais vezes. Aí se pergunta, quanto tempo você não faz uma coisa só pra você? Tipo, isso aqui eu tô fazendo só pra mim. Não tem marido, não tem filho, não tem companheiro, não tem trabalho. Não. Isso aqui eu estou me dando de presente. Eu estou me cuidando. Eu estou me abraçando. Eu estou me presenteando. Quanto tempo você não faz isso por você? Porque isso também não é fazer é igual férias, né? Uma vez no ano. Não, isso é algo que você vai se permitindo fazer. Isso é algo que você vai se treinando para se permitir fazer. E aí, quanto mais você vai fazendo, mais você vai descansando. E quanto mais você descansa, né? E descanso não é o descanso físico. O descanso físico é super importante. Descansar é tão importante quanto produzir. Mas nesse caso, eu não tô falando do descanso físico. Às vezes, a mulher descansa no lugar dela. Às vezes, a mulher descansa fazendo uma atividade que dá um prazer para ela. Às vezes, a mulher descansa estando com pessoas e trocando de uma forma que ela se sinta abraçada. Então, isso é descansar. E a gente precisa descansar pra gente poder receber, pra gente poder se equilibrar e pra gente poder estar nesse lugar de feminino equilibrado. E se depois disso tudo fizer sentido pra você ser recatada, se recolher mais, sei lá, usar unha nude, sei lá, vermelha, nude, não sei, cada um fala de um jeito, né? Mas se fizer sentido pra você, tá tudo bem, tá tudo certo. Fora vai vir muito naturalmente. Esse processo é de dentro pra fora. Todo processo de autoconhecimento sempre começa na gente. Nunca a gente não vai achar nada fora que vai trazer essa consciência, essa expansão da gente com a gente mesmo. E é um lugar de descanso, e é um lugar gostoso, é um lugar extremamente assertivo, não tem confusão. Então assim, você sabe onde você tá, você sabe o seu lugar, e aí você se permite descansar e se permite que o outro entre na sua vida de fato, que o receber do outro, né? A gente tem muita dificuldade de receber, e o feminino nos permite entrar nesse lugar de receber. Então é um lugar que vale a pena a gente se desafiar, olhar pra nossa história. Não é fácil, a gente precisa ter coragem sim, mas a gente precisa começar. A gente tem que fazer isso pela gente, somos adultas, essa é a nossa responsabilidade. Não adianta ficar botando só na conta do outro.
A gente que tem que pegar a nossa sacolinha pesada, abrir ela e começar a ver o que tem dentro. E é um processo muito libertador. Sim, é incrível essa caminhada. E é isso, terminamos aqui com esse carinho, né, especial para esse feminino. Tem tudo a ver com história de vida, que é o que eu falo, que é o que eu trabalho, que é o que eu amo. E espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, mandem mais sugestões, me sigam no Instagram, tá aqui o meu Instagram, e me mandem mais comentários e dúvidas. E uma coisa muito bacana também, viu? No Complemente Podcast, que é o nosso podcast, tem vários assuntos muito legais relacionados a isso. Então, se você ainda não conhece, vai lá, que tem muito conteúdo bacana para complementar esse conteúdo nosso aqui exclusivo para mulheres. Tá bom? Gente, um beijo e até a próxima. Tchau!